Franz Kafka é considerado um dos maiores escritores da história recente. É conhecido por sua abordagem sombria, desorientadora e surrealista na escrita, um estilo tão característico que qualquer obra que lembre a dele passou a ser descrita como kafkiana. Para compreender sua escrita e o conceito de kafkaesco, é útil conhecer sua infância. Kafka nasceu em Praga, em 1883, filho de Hermann e Julie Kafka. Seu pai era um empresário de sucesso que subiu da classe trabalhadora à alta burguesia graças à força de vontade e a uma personalidade dominante. Ele esperava que Franz se tornasse alguém à sua altura, mas Franz não correspondeu a essas expectativas. Franz nasceu frágil, ansioso e frequentemente doente. Permaneceu assim grande parte de sua vida. Como resultado, e sem culpa própria, tornou-se uma fonte constante de decepção para o pai, que o tratava como um saco de pancadas psicológico, tentando moldá-lo em alguém que ele nunca seria. Na adolescência, Kafka desenvolveu o desejo de escrever como forma de lidar com sua crescente sensação de ansiedade, culpa e autocrítica. Seu pai, porém, não via com bons olhos essa paixão e impôs limites à sua vida, obrigando-o a estudar direito em vez de seguir a literatura. Durante a faculdade, Kafka continuou escrevendo e conheceu Max Brod, um amigo próximo e também escritor, que mais tarde o convenceria a publicar suas primeiras 3 coletâneas. Essas obras tiveram poucas vendas e quase nenhum reconhecimento público. Após se formar, Kafka trabalhou primeiro em um escritório de advocacia e depois em uma companhia de seguros. Lá foi submetido a longas jornadas, horas extras não remuneradas, papelada excessiva e sistemas burocráticos absurdos. Foi um período de profunda insatisfação. Mesmo com esse ritmo exaustivo, Kafka manteve sua escrita paralela, produzindo algumas de suas obras mais marcantes: O Processo, O Castelo e América. Nenhuma delas foi publicada em seu tempo, e ele deixou muito material inacabado, achando que não valia a pena. Trabalhou na companhia de seguros durante a maior parte de sua curta vida, escrevendo sempre que podia. Em 1924, aos 41 anos, Kafka morreu de tuberculose. Nunca obteve reconhecimento público por sua escrita, nem viveu para ver o impacto de seu trabalho. Morreu convicto de que sua produção não tinha valor. Em seu leito de morte, chegou a pedir a Max Brod que queimasse todos os manuscritos não publicados após sua morte. Felizmente, Brod ignorou o pedido. E aqui estamos, cerca de 100 anos depois, falando de Kafka como um dos grandes nomes da literatura e filosofia do século XX. Depois da morte de Kafka, Brod passou anos organizando e publicando seus textos. Na década seguinte, Kafka tornou-se uma figura central da cultura moderna. Um dos maiores escritores e pensadores do século, viveu sua vida com seus escritos guardados em gavetas, desconhecido até mesmo daqueles que estavam perto dele. Para seu pai, era um fracassado. Para a história, é um gigante. É possível que muitas pessoas parecidas com Kafka andem hoje por aí, desconectadas de quem realmente são ou poderiam ser. Quantos talentos foram perdidos? Quantas vozes caladas teriam mudado o mundo? Felizmente, o trabalho de Kafka foi salvo e deu origem a um novo modo de pensar e escrever: o kafkaesco. Geralmente, esse termo se refere à natureza absurda e opaca da burocracia capitalista, do sistema judiciário e das instituições governamentais, onde ninguém parece entender totalmente o que está acontecendo e o sistema não demonstra interesse algum em esclarecer. Mas o kafkaesco vai além disso. Não se trata apenas da descrição desses sistemas, mas sim da reação humana diante deles e do que isso revela sobre nossa condição. Em O Processo, o protagonista, Joseph K., é preso em casa uma manhã sem saber o motivo. Passa então por um julgamento caótico e sem lógica, cheio de corrupção e confusão. No final, mesmo sem descobrir o crime cometido, aceita sua condenação como culpado.
Em A Metamorfose, Gregor Samsa acorda transformado em inseto, sem explicação. Sua preocupação imediata é ir ao trabalho e sustentar sua família, que o ignora e o despreza. Aos poucos, torna-se um fardo e sua situação só piora. Nessas histórias, os personagens enfrentam situações absurdas e inexplicáveis. Não há explicações claras, não há respostas. E no fim, não há vitória real. São engolidos por obstáculos arbitrários que não conseguem entender nem controlar. Essa é a essência do universo kafkiano, a confrontação com o absurdo, onde os esforços, a razão e a visão de mundo do personagem são respondidos com falta de sentido e barreiras insuperáveis. O kafkaesco aparece na luta impossível dos personagens para compreender e resolver problemas cuja solução simplesmente não existe. Uma interpretação possível é que essas circunstâncias representam a condição humana, especialmente o desejo persistente por respostas diante da angústia, da culpa, do absurdo e do sofrimento existencial, aliado à incapacidade de compreender ou superar verdadeiramente esses sentimentos. Mesmo assim, os personagens de Kafka não desistem. Mesmo em meio ao desespero, eles tentam raciocinar, entender e encontrar saída. Mas no fim, tudo é em vão. Talvez Kafka esteja sugerindo que a busca por conforto e compreensão é inevitável e, ao mesmo tempo, impossível. Como seres conscientes, lutamos contra o absurdo, buscando resolver a discrepância entre nós e o universo. Mas, ironicamente, só alimentamos a própria batalha que tentamos encerrar. E nesse sentido, talvez, em algum nível, desejemos essa luta. Há quem diga que a ideia é não levar nossa condição tão a sério. Outros acham que devemos enfrentá-la. Alguns dizem que nem sequer sabemos qual é a ideia. Na verdade, talvez só Kafka soubesse o que quis dizer com suas obras. E até isso é duvidoso. O certo é que seu legado permaneceu. Sua obra influenciou profundamente a literatura, a filosofia e a humanidade. Milhões de leitores encontraram consolo em suas páginas, sentindo-se menos sozinhos diante de suas próprias dúvidas e experiências. A história pessoal de Kafka não é única. Muitos têm pais exigentes, vivem vidas difíceis, nascem em famílias problemáticas, em lugares injustos do mundo ou em corpos e mentes que trazem desafios. Muitos já se sentiram peças em uma máquina fria de grandes corporações ou governos. Muitos já carregaram a culpa e a ansiedade de existir sem entender por quê. Todos nós, ao menos às vezes, já experimentamos o kafkaesco. Seu trabalho não é grandioso por retratar algo único, mas por explorar temas comuns de maneira profunda. Ele captura algo essencial e muitas vezes indescritível sobre a experiência humana. A escritora Anne Rice certa vez disse que ler Kafka a ajudou a encontrar um caminho próprio em sua escrita. Não suavize, não dilua, não tente tornar lógico, não edite sua alma conforme a moda. Em vez disso, siga suas obsessões mais intensas com brutalidade. Kafka não procurava aliviar a alma com falsas promessas ou ilusões, mas sim através do confronto direto com seus aspectos mais sombrios. Ao distorcer a realidade para refletir sua própria percepção da existência, ele revelou um remédio no autoconhecimento honesto e conquistou um espaço no mundo para que outros também o fizessem. Devemos ler apenas os livros que nos ferem ou nos golpeiam. Se o livro que lemos não nos desperta com um golpe na cabeça, para que serve lê-lo? Para nos divertir? Bom Deus, seríamos felizes precisamente se não tivéssemos livros, escreveu Kafka em uma carta a um amigo. Embora não tenha dito isso explicitamente, sua obra nos lembra não que devemos desistir, mas que, apesar de todo o absurdo e das dificuldades, queremos continuar. Queremos enfrentar o universo e forjar nosso próprio caminho. Queremos encontrar e nos conectar com a honestidade, por mais difícil que seja.